Opa, galera, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Kussa, eu moro aqui na Europa e estou trabalhando agora como arquiteto de sistemas na empresa chamada Massive. Esse videozinho é um vídeo curto, eu vou tentar fazer ele curto, onde eu vou estar falando um pouquinho sobre interfaces. A gente tem um projeto de código colaborativo chamado Sharebook. É um projeto bem legal, foi criado pelo Rafa, e eu vou deixar os links aqui do Slack, do repositório no GitHub. E a gente conversando algumas coisas lá, houve algumas dúvidas sobre onde usar a interface, quando usar a interface. Então, eu vou fazer esse vídeo aqui rápido. Para que vocês entendam, eu estou com o código já todo feito. Então, eu vou subir esse código depois para o meu GitHub. Vou deixar o link aqui também na descrição. E eu vou explicando aqui um pouquinho a ideia do que eu quis fazer. Bem, primeiramente eu criei um projeto aqui, é um projeto simples, um projeto console, e a gente vai estar fazendo algumas coisas aqui durante ele. A primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou colocar aqui, eu criei uma classe aluno. Essa classe aluno, ela tem alguns dados, ela tem um nome, ela tem um CPF, um RG, uma data de nascimento, e-mail, celular, nome, e-mail e celular do responsável. E aqui a gente começa realmente os dados do aluno. A gente tem uma matrícula, a gente tem uma data de matrícula, a gente tem qual é o turno, tem qual seria a série, qual seria a turma. Perceba que, apesar de eu saber que algumas propriedades não estão na melhor forma, a ideia não é eu chegar nesse ponto de detalhamento, é mais para poder dar a ideia da interface. Então, eu deixei, por exemplo, CPF poderia ser com um int, até para poder fazer o cálculo, ou guardar com máscara, aí vai de lugar para lugar. O turno deveria ser, de repente, não uma string, mas ser um enum, e coisas nesse sentido. Ok? Depois, eu criei uma classe professor. A classe professor, ela possui nome, CPF, RG, data de nascimento, e-mail e celular, e ela possui uma escolaridade, porque o professor pode ser mestrado, bacharelado, doutor, coisa desse tipo. Aqui, novamente, também caberia fazer um enum, não uma string. Qual foi o curso que ele se formou, vamos dizer assim, e um número do diploma. Claro que aqui cabem outras propriedades, outras coisas, mas deixamos, de certa forma, simplista. Um detalhe que é importante perceber aqui nesse momento é que a gente tem que nome, CPF, RG, data de nascimento e e-mail celular, elas possuem, as duas classes possuem a mesma coisa, o aluno e o professor. Então, a primeira coisa que eu fiz foi que eu refatorei e criei uma nova classe aqui. Eu criei uma classe chamada pessoa, que tem esses dados, e eu fiz agora tanto o aluno quanto o professor herdarem dessa classe pessoa. Logo, o aluno agora só tem a classe aluno, só tem os dados que são referentes a aluno, assim como o professor tem só os dados que são referentes a professor. Eu sei que algumas pessoas talvez vão comentar que, de repente, o responsável também seria uma pessoa, mas como aqui a ideia, eu não precisaria, talvez, de um CPF, de data de nascimento do responsável, eu não coloquei, mas poderia ser aqui, por exemplo, public pessoa responsável. Sim, isso poderia acontecer e esses dados aqui não seriam mais necessários. Ok? Depois dessa situação, eu criei uma classe chamada exame. Vamos voltar aqui. Ok, fechando aqui o que a gente não precisa. A classe exame, inicialmente ela tem um professor, ela tem uma lista de perguntas, ela tem uma lista de alunos. E aqui eu fiz uma situação, porque a gente vai querer ver isso funcionando mais futuramente, então eu criei que o construtor recebe apenas o professor e a lista de perguntas, e você inscreve um aluno através de um método. E aqui eu tenho uma validaçãozinha simples de verificar se o aluno já não está inscrito, e se ele não estiver, inscreve, adicionando ele na lista de alunos. Só que acontece o seguinte, imagina a seguinte situação, imagina que essa escola aqui que eu estou usando como exemplo, ela em algum momento ela também vai ter uma questão de um vestibular.
E se você for parar para analisar, um exame, ela não tem muita diferença entre um exame para a escola em si e um exame para o vestibular. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma classe chamada candidato. Por que criar uma classe candidato? Porque o aluno tem mais dados que, teoricamente, apenas após o candidato se inscrever na escola, se matricular, é que ele se torna um aluno. Então, eu criei uma classe candidato, que herda de uma classe pessoa, e a única coisa que ele tem de diferente é o número. Claro que, entenda que esses exemplos são apenas exemplos fictícios, são exemplos de uma certa forma simplistas. Pode ser que um candidato tenha muito mais dados e coisas do tipo. Aqui a ideia é apenas passar a ideia de como utilizar. E tem também o seguinte, imagina que a prova do vestibular não vai ser feita por um professor. Quem vai aplicar a prova do vestibular vai ser um monitor. Monitor é uma, vamos dizer assim, é uma pessoa que algumas escolas utilizam, e teoricamente não é ainda formado, e ele tem um salário mais baixo, e para uma coisa como essa, para aplicar, por exemplo, uma prova de vestibular, não faz sentido você usar um professor que tem um custo mais caro, então eles usariam um monitor. E o monitor, ele herda de uma pessoa, logo ele tem todos aqueles dados da pessoa, e a única diferença é que ele tem um orientador, e esse orientador é um professor. Algumas pessoas vão falar assim, pô, mas então não deveria ser professor o nome da propriedade? Eu vou dizer que não, porque a gente está trabalhando com orientação a objetos. E existe uma questão que é a forma que você denomina as coisas. Teoricamente, se eu colocar aqui como professor, pode dar a impressão de que este é o professor do monitor. Mas o monitor pode ter vários professores, então ele é, na verdade, um orientador. Mas um orientador é uma pessoa que é um professor. Logo, cai aqui que cabe a situação de utilizar um professor. Durante um momento que eu estava fazendo o código, eu esqueci uma coisa que eu consertei nesse momento aqui, que foi eu coloquei o tempo de execução do exame, porque uma prova escolar pode ser um, para um vestibular pode ser totalmente diferente. Então, eu coloquei essa propriedade no exame, até porque futuramente eu vou querer utilizar ela em algumas situações. Nesse momento, a gente percebe o seguinte, esse exame, ele tem problema. Esse exame, ele só aceita aluno. Logo, esse exame não serve para poder fazer uma prova de vestibular. Assim como quem está fazendo esse exame é um professor. Logo, também não serve para poder fazer o vestibular, porque, como a gente falou, quem vai fazer o exame de vestibular seria o monitor e o candidato. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma interface que eu chamei de iDecenter. Decenter, só para deixar claro, é tudo aquilo que é referente a aluno, a quem aprende. Então, até porque eu não achei nenhuma palavra melhor que coubesse aqui, eu criei a interface iDecenter, e agora eu criei a interface e vou pegar aqui o próximo commit. E agora o candidato, ele herda de iDecenter. Ok? Assim como, é importante comentar, que o aluno também herda agora de iDecenter. Ok? Vamos fechar aqui. Eu criei, depois disso, uma outra interface que eu chamei de iAplicador, que vai ser quem vai aplicar a prova. Por enquanto não tem nada. O monitor herda, assim que eu pegar o commit correto, o monitor herda do aplicador, assim como o professor também agora é um aplicador. Nesse momento, a gente percebe o seguinte, existe uma situação que o exame, ele tem uma situação de que eu tenho um professor, eu tenho aluno, ou eu posso ter uma situação de ter um candidato e ter um monitor. Nesse momento, eu resolvi fazer uma situação aqui. Eu modifiquei a classe exame para ser uma classe abstrata. O que isso significa? Ela passou a trabalhar com as interfaces, mas a partir desse momento, eu não consigo mais criar uma instância da classe exame. Se eu vier aqui e tentar, por exemplo, exame igual new exame, tentar passar aqui um new monitor
new list de string para ele. O Visual Studio ele me fala que eu não posso criar uma instância da classe abstrata. Por que eu fiz isso? E posteriormente, eu criei mais duas classes. Eu criei uma classe chamada prova escolar, onde ela tem um professor, o construtor dela recebe um professor, ela recebe a pergunta, ela recebe o tempo de execução, e eu tenho o meu override do método escrever. Por que eu fiz isso? Porque aqui o meu método escrever ele se tornou abstract. Isso significa que quem herdar desta classe precisa implementar este método. Então, eu implementei esse método aqui. E eu criei uma outra classe chamada exame vestibular. Essa classe, ela diferentemente da prova escolar, ela recebe um monitor, mas ela continua recebendo um iDecent. E aqui a gente pode reparar que eu tenho o mesmo código repetido. E eu falei, isso não está muito bom. Eu resolvi refazer isso aqui. Eu refatorei a classe exame da seguinte forma. Eu botei que a classe exame, ela passa a ter aqui um escrever, mas ela passa a ser protected. Por quê? Porque eu não sei o que está recebendo aqui. Então, a prova escolar agora, ela passa a ter um public, onde ela tem um escrever, só que ela recebe um aluno. E esse método vai chamar o base inscrever, ou seja, ele vai passar como aluno, ele herda do iDecent, ele passa a poder passar aqui para o método inscrever. Dessa forma, isso cria uma coisa interessante, que é, vamos gerar aqui uma prova igual a new prova escolar, eu tenho que passar um new professor, vou passar aqui uma nova lista de string, como sendo as perguntas, e o tempo de execução que eu esqueci aqui, vamos supor 90 minutos. Se eu tentar aqui agora inscrever um new candidato, eu não consigo. Isso faz com que o nosso aplicativo ele seja contra falha e até mesmo no momento de compilação. E o exame vestibular, ele tem a mesma situação, só que ele recebe um candidato. Então, se eu tentasse fazer aqui a mesma coisa, vestibular, olha o exame vestibular, passando, no new monitor, new lista de string, vamos passar aqui um tempo de execução. Eu tentar inscrever um aluno, ele vai falar para mim que ele não permite. Mesmo que o aluno herde do iDecent, porque o método que está público para a gente é justamente esse aqui, e não o protected da classe exame. Ok? Você vai falar assim, pô, Cussa, legal, mas o que isso trouxe de bom para mim? Eu resolvi fazer um pouquinho mais além. Esse um pouquinho mais além ele foi até bem interessante. Um pouquinho mais além que eu fiz, eu falei o seguinte, beleza, mas vamos pensar o seguinte, eu tenho que calcular o custo do exame. Então, se eu tenho que calcular o custo do exame, hoje o custo do exame nada mais é do que o salário que eu tenho que pagar para quem está aplicando a prova. Então, eu fui na minha interface aplicador e eu criei um método chamado calcular salário exame. Fui no meu professor e tive que criar um método. E aí eu coloquei aqui mais uma propriedade, eu coloquei um valor por hora e vamos supor que o professor receba por hora. Então, quando ele tem o calcular salário exame de um professor, é o valor por hora multiplicado pelo tempo de execução dividido por 60. Já que o tempo de execução está sendo passado em minutos. Já o monitor, o cálculo do exame dele, vamos supor que é o valor por candidato, ele recebe por quantas pessoas estão fazendo a prova. Então, ele tem o valor por candidato multiplicado pelo número de alunos que foram inscritos nessa prova. E lá agora na minha classe exame, a gente pode ver que eu simplesmente pego o aplicador e eu posso chamar esse método, porque como eu estou trabalhando com a interface ela expõe
o contrato, ou seja, tudo que eu posso fazer utilizando aquela interface. Isso significa que, não importa se eu estou usando um professor ou um monitor, os dois vão ter este método. Então, eu consigo pegar e chamar utilizando desta forma. Algumas situações também podem fazer com que, por exemplo, uma classe, e isso às vezes é muito utilizado, você criar, por exemplo, que um banco de dados, você cria uma interface para ter o ID da chave primária, e aí você define a propriedade ID dentro da interface e toda classe que herdar dessa interface vai precisar ter aquela propriedade, mas você garante que qualquer outro lugar onde você esteja trabalhando com uma interface desse tipo, você tem aquela propriedade lá. Bem, galera, eu acredito que esse exemplo tenha sido um pouquinho mais complexo, mas ele foi um pouquinho mais além até de um post que eu tinha feito no LinkedIn. Se você ficou com alguma dúvida, alguma questão, quer trocar uma ideia comigo, você pode me mencionar aqui pelas minhas redes sociais, pelo meu LinkedIn, você pode falar comigo aqui pelo comentário desse vídeo, e eu espero aí que vocês tenham gostado, beleza? Qualquer dúvida, só entrar em contato. Abraço!